Bom dia, galerinha do bem. Sou o professor Tailânio, professor de Educação Física do Colégio Salesiano Dom Bosco, Fortaleza. Estou aqui para dar continuidade à nossa aula de Educação Física, agora de forma online. Então, vamos ver o nosso conteúdo que foi programado para o ano todo, por enquanto, nessa modalidade. Espero que nós possamos, o mais rápido possível, estarmos juntos novamente no nosso espaço físico, no nosso colégio maravilhoso, mas no momento não é possível. Então eu estou com muita saudade de cada um de vocês. Quero dizer que sinto saudade daquele barulho daquela quadra, de ter vocês na aula prática, de fazermos nossos movimentos, de nos mexermos, mas não é possível. Aqui no Ceará ainda o número de casos aumenta a cada dia, né? O número de casos de pessoas tanto contaminadas quanto de mortes não tem fim ainda. A gente vê a curva ainda aumentando em vez de estar diminuindo. Então eu quero fazer um pedido a vocês, certo? Por mim, pelas pessoas que estão nos hospitais trabalhando, pelos familiares de vocês, fiquem em casa, tá bom? Fiquem em casa porque você vai salvar tanto o professor Tailânio, quanto a você, quanto os seus familiares. Se for precisar sair, coloque a máscara, utilize o álcoolzinho em gel, leve no bolso, lave as mãos. Vamos tomar todo cuidado, porque realmente isso mata, né, de verdade. Então vamos lá e dar continuidade à nossa aula, não é isso? Lembrando que na aula passada nós vimos sobre brincadeira e a importância do brincar, vimos sobre jogos, né, e a importância de mudarmos algumas normas dos jogos para que todos possam brincar, e aí nós colocamos dentro dos jogos a inclusão. Nós vimos também dentro dos jogos os jogos eletrônicos, e aí nós vimos os benefícios e os malefícios dos jogos eletrônicos, o que é que esses jogos podem nos ajudar no nosso cotidiano escolar e o que os jogos eletrônicos também podem nos prejudicar no âmbito escolar. Nós vimos também os esportes, aí vimos esportes de marca, esportes de precisão, esportes de invasão e esporte técnico combinatório. Vimos esses 4 tipos de esportes e hoje vamos dar continuidade. Hoje vamos dar continuidade falando de esportes, mas pensando como surgiu os esportes, né? Algumas pessoas me perguntaram, professor, como é a origem dos esportes? E aí nós vamos ver hoje duas vertentes, onde algumas pessoas estudaram, né, foram atrás, deixaram um pouquinho do tempo da sua vida para poder pesquisar e tentar afirmar, né, que a gente sabe que em relação a isso não tem como afirmar realmente a origem do esporte, quando se deu, né? Será que o esporte começou ali na Inglaterra no século XVIII? Ou será que o esporte começou ali na Grécia Antiga, na Roma Antiga, na Idade Média? E aí algumas pessoas foram pesquisar e vamos falar hoje aqui um pouquinho do histórico do esporte, mas também vamos falar de esporte de participação, esporte educacional, esporte de rendimento ou esporte performance. Professor, por que o senhor nesse aí falou as duas nomenclaturas? Porque pode ser que em alguns livros vocês não encontrem, né? Professor, como assim? Pode ser que em alguns livros você encontre ou esporte de rendimento ou esporte performance. Ou pode ser que num livro tenha os dois. Então, se tiver um dos dois, você já está sabendo. Então, vamos lá um pouquinho para a história do esporte sob perspectivas distintas. A primeira perspectiva é a da continuidade. Então, algumas pessoas foram lá e pesquisaram, como o Gutmann e o Mendel. Eles afirmam que o esporte moderno é apenas uma pequena transformação de atividades físicas, a qual eles chamam de esporte. Como assim, professor? O que eles querem dizer aqui é que eles só mudaram a nomenclatura. O esporte já existia, só com outro nome. E que aí, no século XVIII, eles colocaram o nome como esporte. Mas já era praticado na era primitiva, na sociedade grega, na sociedade romana, na Idade Média.
Esses autores afirmam que o esporte moderno possui muitas características dessas atividades físicas praticadas nas sociedades antigas, como, por exemplo, o caráter competitivo e a busca da vitória. Como assim, professor? Antigamente, a gente via muitas batalhas, né? Então os guerreiros realmente treinavam querendo vencer. Tá? A gente não vê nada diferente hoje numa partida de futebol. Quem está lá querendo, tá jogando, está querendo vencer. Né? E quanto mais a pessoa vence, se mais o clube vence, aí aumenta todo um lado. Né? A gente vê o lado econômico, o lado cultural agindo, o lado político. E aí, algumas aulas nós vamos poder falar sobre isso. Então, assim, em contrapartida, existem pessoas que falam que o esporte começou ali no século XVIII na Inglaterra. Churchill, ele afirma que o esporte surgiu, ele teve a sua origem na Inglaterra no século XVIII. Para o autor, os jogos praticados na Inglaterra no século XVIII representavam ruptura entre as atividades praticadas pela sociedade antiga e o esporte moderno. Nesse sentido, Brecht cita como exemplo a criação de regras na Inglaterra, que passam a ser universais, e ainda a criação de federações que tinham o objetivo de organizar os campeonatos e as regulamentações. E aí foi-se dado o nome, né, dessa perspectiva de descontinuidade. Então, nós falando sobre esporte, vamos ver o que é o esporte. Né? O esporte ele é caracterizado como uma atividade física institucionalizada, sujeito a regra, códigos e regulamentos, regulados por instituições de administração do desporto, denominadas de ligas, federações ou confederações. Como assim, professor? Vamos lá. Quando vocês vê ali na blusa do Brasil, a gente não vê, da Seleção Brasileira de Futebol, a gente não vê a bandeira do Brasil, né? Nós estamos vendo o símbolo de uma confederação, que é a CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Ela que regulamenta todo o futebol aqui no Brasil. Professor, em termos de Brasil é a CBF, em termos de mundo é a FIFA. Quem nunca ouviu falar da FIFA, né? Então, assim, para ficar mais fácil a gente entender, eu dei esse exemplo. Todo esporte, ele é regulamentado, tá bom? Pode ser, aí vamos lá. Pode ser que no esporte eu não utilize ele para competir, só para participar. Aí outros 500, tá bom? Mas ele é esporte. O esporte, ele tem uma legislação, certo? Que é a legislação do desporto, ali no capítulo 3, que é da natureza e das finalidades do desporto. No artigo 3, o desporto pode ser reconhecido em qualquer das seguintes manifestações. E aí nós temos 3 manifestações, como eu já falei. O desporto educacional, o esporte educacional, o esporte de participação e o esporte de rendimento. O esporte educacional, praticado nos sistemas de ensino, de formas assistemáticas de educação, evitando a seletividade, a hipercompetitividade de indivíduos e sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer. Como assim, professor? No esporte educacional é importantíssimo que o caráter competitivo não prevaleça da socialização, certo? Não, porque o que acontece? Quando estamos competindo, a gente se esquece muito da outra pessoa, né? Que aí a gente pode abrir aqui como o adversário, né? Então, no esporte educacional, não é importante que isso aconteça. Por quê? Porque muitas vezes você vai querer vencer e vai deixar aquela pessoa de lado. E a gente sempre vê que no esporte onde tem muita competição, o lado que perde, a gente vê cabisbaixo, meio triste, porque ninguém quer perder. Porque nós já tivemos essa cultura, já está enraizado em nós, a cultura do vencer. Né? Desde pequeno que nós escutamos, você tem que ser o melhor, você tem que vencer,
você não pode tirar nota baixa, você não pode isso, você não pode aquilo, porque nós temos essa cultura dentro de nós, certo? E aí nós temos também o esporte de participação, que aí de modo voluntário, compreendendo as modalidades esportivas praticadas com finalidade de contribuir para a integração dos participantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e na educação, certo? Preservando o meio ambiente. Como sim, professor? Vamos lá. É importantíssimo para o esporte participação que a pessoa não seja obrigada a participar. Seja algo voluntário. Tem alguém ali na pracinha e aí estão batendo racha, né? Aquele nosso famoso racha. E eu quero participar. Eu quero jogar. Eu quero sentir o que ele sente. Porque ali é algo lúdico, que é algo dá prazer a gente fazer. Então eu chego lá e digo, ó, o time de fora é meu. Isso é esporte de participação. E aí eu vou dar algumas características do mesmo esporte nas 3 modalidades. E aí nós temos o esporte de rendimento, né? Que ele é praticado segundo normas gerais, de leis e regras de prática desportiva, nacionais e internacionais, com finalidade de obter resultados e integrar pessoas e comunidades do país e estas com as de outras nações. Como assim, professor? Vamos lá, né? Tá aqui. A finalidade do esporte de rendimento não é só vencer por vencer, né? Mas também de ali socializar diversas culturas. Nas Olimpíadas, a gente vê a cultura sendo realmente integrada, né? Ali um brasileiro com um espanhol, aí a gente com um australiano, com um nigeriano, com um japonês, estão todos juntos. E aí é importantíssimo a gente lembrar lá das Olimpíadas de 2004, onde o Vanderlei correndo na maratona, ele foi segurado por uma pessoa e aí ele estava em primeiro lugar, terminou a corrida em terceiro lugar. E só que depois, quando terminou as Olimpíadas, ele ganhou uma medalha de honra ao mérito por ter dado continuidade, né? Por não ter desistido. Porque se ele não tivesse ali sido preso, ele teria ganho a corrida. E como foi importante ver os outros atletas reconhecendo isso. Então a gente fala muito do esporte de rendimento como se fosse algo ruim, mas não é, né? Então vamos lá. O esporte de participação, referenciados pelos princípios do prazer lúdico. O que é prazer lúdico, professor? É tudo aquilo, galera, que nos faz sentir bem. Aquele bem-estar. Eu falei isso até em relação às brincadeiras. Acredito que vocês se lembrem em relação a isso, né? Que nos faz sentir bem. E essa manifestação ocorre em espaços não comprometidos com o tempo e livres de obrigações da vida cotidiana. Apresentam como propósito a demonstração, a diversão, o desenvolvimento pessoal e a interação social. O esporte de participação pode ser praticado por jovens, adultos, indivíduos de terceira idade, portadores de necessidades especiais, homens, mulheres, qualquer tipo de pessoa pode participar desses esportes. Só que aí você tem que ter cuidado quando a gente fala assim, o esporte de participação e esporte de rendimento ali nas corridas, né? Quando a gente olha ali para uma maratona, né? Uma São Silvestre, ela é dividida em 2 partes. Ela é dividida em esporte de rendimento para aqueles corredores, né? O pelotão da frente, que ali realmente as pessoas treinam pesado para isso, e aquelas pessoas lá de trás que vão realmente para poder participar, porque gostam de correr, porque gostam de sentir prazer correndo. E aí nós estamos vendo aqui nessa imagem pessoas numa praça fazendo atividade física, né? A gente costuma aqui muito ver nas praças de Fortaleza a zumba, né? Então são algumas atividades que são ao ar livre, né? E precisa apenas do seu desejo em participar. Pronto, agora no esporte e educação,
Vamos tentar focar um pouquinho nele, certo? Ele é focalizado na escola, tem por finalidade democratizar e gerar cultura pelo movimento de expressão do indivíduo em ação com manifestação social e de exercício crítico da cidadania, evitando a exclusão e a competitividade exacerbada. Assim, o professor, ao trabalhar o esporte e a educação, além de proporcionar aos alunos a vivência de diferentes modalidades, deve levá-los a refletir de forma crítica não só sobre os problemas que eventualmente o esporte na sociedade, tais como a utilização de drogas ilícitas para a melhoria da performance. Aí a gente pode falar em relação ao doping, né? Tem sempre quando um atleta ele vai competir, ele faz um exame antidoping para ver se ele não utilizou alguma droga que possa favorecê-lo. É isso? A corrupção e a violência, mas também sobre seus aspectos positivos, como a geração de empregos, o desenvolvimento de pesquisas científicas, tanto no tocante das novas tecnologias, como na área médica. E aí é importante, como eu falei lá no início, do papel do professor de educação física, né? Dele simplesmente olhar para o aluno e desenvolver no aluno um pensamento crítico em todos os âmbitos, não somente para os esportes. E aí, o Colégio Salesiano, em relação a isso, é muito bom, né? Que a gente tem a face, a gente desenvolve justamente isso no aluno, onde ele tem que desenvolver o projeto científico, com todas as normas da ABNT, tudo bem bonitinho, e aí faz com que o aluno cresça criticamente. A sua visão é mais ampla sobre determinados assuntos. E aí nós temos o esporte de rendimento, que traz consigo os propósitos de novos êxitos e a vitória sobre o adversário. As diferentes modalidades esportivas estão ligadas às instituições. Como eu falei, né? As ligas, as federações, as confederações, os comitês, são eles quem regulamentam tanto as normas como também os locais. Um exemplo, para ter a Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014, a FIFA teve que ditar as normas de como deveriam ser os estádios, né? A questão da segurança, a questão do público, como é que deveria assistir os jogos, seria cadeira marcada, não seria cadeira marcada. Então, tudo isso é regulamentado. No Rio de Janeiro, em 2016, aconteceu as Olimpíadas. E aí, foi o Comitê Olímpico que teve que organizar tudo, né? Então, assim, sempre que estivermos pensando em esporte de rendimento, a gente pensa sempre em esportes que têm as suas normas mais expressivas. E aí a gente fala muito de alguns aspectos negativos do esporte em relação a deixar as pessoas de lado, né? Existem alguns esportes que eu, tailândio, não me sairia bem. Como exemplo, eu fosse jogar basquete, não daria para mim. Professor de 1,76 m, né? Competindo contra os cavalão, aqueles caras de 2,10 m, 2,15 m, não dava pra mim, né? O primeiro pulo meu eles faziam assim. Então, existem alguns esportes que são exclusivos, né? E são exclusivos para determinadas pessoas. Então, assim, não é somente isso. Mas temos que olhar também o esporte para a cultura. Quantas pessoas têm a oportunidade de conhecer, de conviver com pessoas de outros países por causa do esporte? Porque se encontrou em determinado campeonato. Nas Olimpíadas a gente vê muito isso. Bandeiras de todos os países, né? Bandeiras de todos os países e todos os competidores lá felizes. Claro que vai ter determinado momento que terão que competir e um vai se tornar vencedor. Mas aí a gente tem muitos exemplos no esporte que mesmo uma pessoa vencendo ou mesmo uma pessoa perdendo, as pessoas estão juntas naquele momento. E aí a festa é enorme, certo? E esses esportes de rendimento a gente pode ver muito nas televisões.
a gente vê o canal Combate aí, as lutas, a gente vê os esportes como futebol passando todo domingo na tarde na sua televisão, passa o futebol. Alguns domingos pela manhã tem a Fórmula 1, então esses esportes de rendimento, eles estão sempre passando na televisão. E aí eu até brinco, muitas vezes o esporte é muito mais, toma muito mais de conta da nossa vida o domingo todo do que a nossa família. Muitas vezes nós até perdemos o contato com a nossa família para ficarmos na frente da televisão assistindo o esporte. É bom quando as duas pessoas torcem para o mesmo time ou algo do tipo e assistir junto, e aí o esporte também pode atrair as pessoas para perto de nós, né? Então vamos lá. Essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? Essas aqui são algumas bibliografias que eu coloquei para disponibilizar para vocês, caso vocês queiram estudar mais um pouquinho. E aí o professor Tailândio vai estar passando para vocês uma atividade que vocês deverão fazer, porque na próxima aula nós já iremos começar respondendo essa atividade, tá bom? Então juntos iremos responder essas atividades na próxima aula e peço por favor que façam para que possamos juntos, interagindo, modificando o estilo da aula, felizes, fazermos as atividades, tá bom? Muito obrigado por hoje. Estamos juntos. Até a próxima aula.